Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Top 3 da S1. E como toda boa edição, cá estou eu acompanhado, Bruno Dias. Opa, Eduardo, mais uma vez aqui, hein? Toda vez tem que ter Bruno aqui no podcast, então já vamos logo sem demora, porque quem é que temos convidado hoje, Bruno? Hoje temos um pensador contemporâneo, por que não? Hoje temos um candidato a vereador pelo PDT aqui em Vitória Santo, André Carvalho. Tudo certo, André? Tudo certo, Bruno? Tudo bem, Eduardo? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sobe 3 da S1. É um trabalho de vanguarda aqui na cidade, até porque podcast hoje é uma ferramenta, né, que alcança qualquer lugar do globo, né? Então, isso aí. sempre gosto de encorajar muito iniciativas aqui do município. E parabéns pelo trabalho de vocês. Uma honra estar aqui nessa entrevista. A gente que agradece a sua presença aqui. Realmente é uma honra, como você disse, te ter aqui em uma edição desse podcast. Mas antes da gente começar, a gente já pede logo que você se inscreva aqui no canal do YouTube. Se você tá acompanhando pelo YouTube, ó, só descer um pouquinho, cara. Você já pode se inscrever aqui no canal, já apoia muito o nosso trabalho. A gente tem também Instagram, Sobe3DS1, vocês podem nos seguir. No Twitter, @Sobe3D, a gente tá usando o Twitter agora. Fiquem ligados, porque sempre no Twitter e no Instagram a gente tá sempre postando coisa nova pra deixar vocês antenados do que a gente vem fazendo aqui no podcast. Tá utilizando as redes sociais que a gente não utilizava tanto, agora a gente tá começando a mexer nela pra todo mundo ficar sabendo o que tá acontecendo no Sobe3DS1. É isso aí. A gente chegou a 100 inscritos, logo a gente vai ter essa comemoração de 100 inscritos, tá bom? Muito obrigado. Vocês estão sempre apoiando aí o nosso trabalho. É sempre uma vontade a mais pra gente continuar aqui. E... bom, já fizemos a nossa introdução, né, Bruno? A gente já pode conversar com o André. E aí, André, como é que você tá? Tempos difíceis, tá? Aprendeu algum hobby nessa quarentena ou não? Rapaz, essa quarentena é um momento difícil, né? Até crise de ansiedade eu tive, assim, no começo dela. Também. Pois é. E aí isso foi bom pra gente ver que ninguém é super-homem, né? Então, eu comecei a cuidar muito dessa questão da saúde emocional. E aí, até no começo, até tentei fazer yoga, mas de fato yoga não é o meu forte. E faz aula pelo YouTube? Pelo YouTube. Comecei a tentar fazer yoga aí, mas eu acho que eu não tenho vocação não pra essa atividade não. Mas aí foi bom, né? Eu comecei a ler um pouco, gostava muito de ler e não tinha tempo, né? Trabalhando muito. E a quarentena aí possibilitou eu desengavetar um livro de Dostoiévski, que eu tava querendo ler muito. Que massa. Foi o último livro que ele escreveu sobre quando ele tava no cárcere. Nossa. Que massa. Então... o nosso hobby aqui não virou mais hobby, né? Tá quase virando um trabalho aqui. A gente começou esse podcast. Então a gente começou aí a campanha também pra vereador. Já tava fazendo antes, né? Na pré-candidatura. Então... já é um trabalho bem antigo, né? O seu, né? Vai correr pra terceira tentativa, digamos assim? Rapaz, Bruno, eu tô indo pra 4ª tentativa. Caramba. A gente... vocês são... eu sou jovem também, mas não como vocês, né? Eu tenho verdade. anos, e ainda quando eu tava concluindo a graduação, sou formado em publicidade, a gente começou um movimento em Vitória, né? Que é o Aposente o Vereador Vitoriense. Sim. Foi uma ideia que a gente teve, assim, na época... ainda havia Orkut, né, assim, tal. Tava no fim do Orkut. Nossa, bem... E a gente viu um meme na internet, né? Faça um vereador trabalhar, não vote nele. E aí, com esse espírito de revolta, assim, sabe? Essa indignação, a gente, por que a gente não se organiza? A gente reclama tanto aqui em Vitória e a gente não consegue fazer nada. E aí a gente começou a organizar esse movimento aí, que era o Aposente um Vereador Vitoriense. A primeira reunião dele foi feita na Igreja da Matriz, veja só. Caramba, que legal. Meu Deus, velho, isso é muito... Mas, tipo, tinha uma ligação com
sei lá, algum partido, coisa desse tipo, ou foi um movimento bem, bem independente? Não, a gente não fazia nem ideia como é que funcionava a partido. A gente era tão desorientado, assim, em questão de maturidade política, que a gente pensava em fundar um partido, assim. A gente não imaginava a complexidade que era isso. Nossa, deve ser uma burocracia incrível para fundar o partido. Fora o Tem que ter trabalho. 150 mil assinaturas, assim. Enfim, Caramba. assim, era uma ideia totalmente absurda, né? E a gente não sabia que era absurdo. Meu Só Deus, quem é cria realmente. partido é assim, Marina, sabe? Marina Silva criou nossa. um. Então a gente começou a se organizar. A primeira reunião da gente foi na igreja, assim, na parte de trás, onde tem catequese. E foram 30 pessoas. E a ideia era assim, a gente tinha que se juntar, escolher um candidato a vereador, todo mundo apoiar ele e ver se a gente conseguia eleger esse cara, né? Ou essa Sim. mulher. E aí a gente fez uma pequena votação interna entre pessoas que nunca tinham sido candidatas. E aí se inscreveu uma pessoa do PT, duas pessoas do Partido Verde, uma do PCdoB. E a gente abriu esse processo de discussão e escolheu esse rapaz do PT, que na época era Walter Vieira. E aí a gente começou a organizar assim, ações na cidade. A gente fez, por exemplo, um show, uma festa assim, bem underground, que era o Aposente em Concert. Que a gente chamou algumas bandas de rock, foi bem bacana, a gente tem registro. Tinha o Sexto Ato, tinha uma banda que o pessoal fazia um cover de Legião Urbana. Não sei se vocês já ouviram o Sexto Ato. Não, acho que eu eu já ouvi falar. Não vou falar que eu ouvi uma música, mas eu vou falar, eu já ouvi falar. acho que eu Eles nunca ouvi falar. fazem cover de rock and roll, né? Assim, cover de Beatles, Opa, de Simon Garfunkel, enfim, é bem bacana. Essa banda ainda existe, né? Denis, Rafael Oliveira, tudo mais. Legal. E foi bem bacana, a gente fez esses shows e tal. E a gente começou a fazer a campanha, a gente mesmo fazia a arte, a gente mesmo organizava as coisas e tal. E o candidato lá teve 700 votos, mais ou menos. E pra gente foi, assim, uma festa, né? Uma vitória, Porque né? a gente... Verdade. porque a galera dizia, ó, se não tiver dinheiro, não disputa, não tem chance, tal. Tem essa, digamos assim, esse mito, né? De que quem um candidato que tem dinheiro não consegue se eleger. E já foi provado muitas vezes que isso é simplesmente um mito mesmo. Muita gente. Que o que precisa para se eleger é ideia, não dinheiro. Perfeito. E aí a gente entrou na eleição, ele não venceu, né? Mas ele foi, assim, extremamente bem votado. E aí a gente colheu algumas lições, né? Primeiro a gente fez uma reunião para decidir. E aí, a gente vai até conseguir um mandato de vereador, sim ou não? A resposta era sim. Ok, então, o que é que a gente precisa aprender, né? O que foi que a gente errou? O primeiro erro da gente foi ficar refém de um partido. Assim, a gente precisava ter um partido na cidade. E aí a gente começou a procurar. Por que a gente precisava ter? Porque quando você não organiza o próprio partido, aí você fica refém de decisões de outras pessoas que controlam aquele partido. É verdade. Com quem elas vão coligar, com quem elas vão... É verdade. Não consegue determinar a política daquela própria sigla aqui na cidade, né? E aí foi aí que o pessoal correu atrás do PSOL na época, porque a gente escolheu o PSOL porque era um partido radical e a gente tinha medo dos coronéis aqui da cidade tomar o partido da gente, como aconteceu naquela eleição, inclusive. Tinha um candidato do PV, que era a Zé da Juliana, e vendeu o cara, assim, pra Elias Lira, tipo isso. Nossa. Caramba. E aí rifaram a candidatura dele, como se fala no jargão político, rifaram a candidatura do cara. Como assim rifaram? E... Assim, por exemplo, Bruno, vamos supor que hoje você queira ser candidato a prefeito em Vitória, certo? Certo. E aí, primeira coisa que você precisa de um partido. Aí você se filia num partido, sei lá, vou chutar aqui qualquer um, Podemos. Você se filia no Podemos e diga, eu sou candidato a prefeito, começa a se organizar, fala com a direção, e aí começa a fazer sua campanha, se organizar, quando vai chegando perto das eleições, e aí os coronéis veem, por exemplo, que tu tá se fortalecendo, eita, esse cara tá incomodando. Aí eles ligam para o presidente do Podemos, ou de qualquer outra sigla, tá? E aí diz, ó, esse menino aqui tá perreando demais, tira ele. Aí os caras vai e te derruba da direção. E pronto, acabou. Caramba, isso é... Meu Deus. E rifa, né? Aconteceu isso em duas situações, vou dar exemplo. Aconteceu isso com Marília Reis,
candidata a governadora. Marília Reis que tá Marília Reis. candidata à prefeitura do Recife agora, né? Foi Isso, verdade, eu isso, soube. Sim. isso, exatamente. Aí o que foi que aconteceu com ela, né? Ela colocou o nome para ser candidata a governadora do estado de Pernambuco. E aí começaram a fortalecer o nome dela, ela viajou o estado todo e começou a crescer nas pesquisas. Tem o nome Arras Chegou um também, é bem forte O nome por Arraes aqui. é bem forte. Uhum, uhum. E aí ela começou a crescer muito nas pesquisas, ao ponto de as pesquisas apontarem que ela poderia vencer o Paulo Câmara no primeiro turno. Caramba. E aí, quando a eleição dela estava dada como ganha para governadora, praticamente, dada como ganha, o PT, para evitar que o PSB coligasse com o PDT, o PT fez um acordo. Disse, eu tiro a candidatura de Marília Reis, e aí Paulo Câmara consegue se reeleger, Nossa. e em troca, vocês não coligam com Ciro Gomes. Ah, Esse sim. foi o acordo principal, mas houve outros. Então isso foi em 2018, certo? Isso, 2018. Ah, Então ela foi rifada, né? Como chama? Eles colocaram o nome dela, tipo, ela se valorizou no mundo político. Aí eles tiraram a candidatura dela para ganhar o apoio do partido, do PSB. Entendeu? sim, sim. Então o PT trocou, né? Trocou a candidatura dela por outro acordo nacional mais forte. Então no mundo político é muito comum isso. Então a gente morria de medo de acontecer isso, né? A gente se fortalecer, tal. Quando chegar na reta final, chegar um coronel desse e tomar o partido da gente. É verdade, acaba o sonho da pessoa. Não é? E de uma hora para outra, que eles não têm coração, né? É Eles só verdade. têm... E aí... Oi, pode ser. Pode falar. E continuar, E aí, quando foi em 2014, a gente escolheu o PSOL, porque colocamos a comissão aqui, junto com o grupo. E aí a gente começou a fazer campanha. Aí o movimento cresceu, tinha mais de 30 pessoas já? Já tinha, né? Assim, a primeira reunião do movimento tinha 30 pessoas, né? Mas, assim, normalmente quem fica assim de frente são umas 10, 12, 13, 14, né? Sim, E sim. aí, em 2014, a gente entendeu que a gente precisa lançar uma campanha aqui em Vitória para deputado estadual, para a gente se fortalecer para a próxima campanha de vereador. Vocês sabem, né? Que um ano é a eleição geral, Aham. depois de 2 anos é a eleição municipal, né? Sim, sim. E aí a gente, vamos fazer uma campanha para deputado estadual forte aqui na cidade e depois a gente vai ter mais chance para vereador. Aí foi quando me colocaram candidato. Assim. Não foi muito bem uma escolha minha. Eu estava concluindo o mestrado, né? E deve ter sido muito complicado. Então, estava fazendo a seleção do doutorado, concluindo o mestrado e eleição para deputado. Aí, imagina como foi minha cabeça. É loucura. Mas a gente tinha que ter um candidato, entendeu? Aham. De todo jeito. Sim. E aí, eu fui muito bem votado na época. Eram 3 meses de campanha na época. A gente comprou, assim, sei lá, 15 mil santinhos, com número, né, com as propostas. Botei na mochila e comecei a entregar. Saía de manhãzinho, quase, às vezes saía de madrugada para ir na fila de ônibus, entregar. E aí eu tive em Vitória, assim, 1.400 votos. O pessoal ficou surpreso, assim, porque a gente não teve... Não tão conhecida. Pois é. É um bom número. Foi uma campanha muito exitosa. No ano seguinte, a gente começou a se organizar mais forte para lutar pelo transporte universitário. Não sei se vocês usam transporte universitário. Não, eu não uso, não. Mas ele faltava cadeira, faltava janela, chovia dentro. Às vezes ele parava na pista, os estudantes tinham que descer para empurrar, para ele voltar a funcionar. E toda vez os coronéis ameaçavam a gente de tirar o ônibus. Dizia assim, fulano vai tirar o ônibus na próxima eleição, então é bom votar em cicrano, porque senão... Então ficavam fazendo do transporte uma moeda eleitoral. E a gente queria transformar o transporte universitário em uma lei, né? No sentido que nenhum coronel ameaçasse a retirada do transporte, né? Porque o transporte transportava aí 1.500 estudantes universitários, né? Gerações que se formaram em Recife e continuaram morando em Vitória porque tiveram esse benefício da prefeitura municipal, né? Uhum. E a gente começou a lutar pelo transporte, criamos um movimento aqui, se Vitória fosse nossa, onde a gente gravava depoimentos, se Vitória fosse sua, o que é que você faria? E a galera testemunhava o que é que
tinha de ideia, de prioridade na cidade. A gente conseguiu convencer alguns vereadores a criar leis municipais aqui, que a gente foi que estimulou a ideia. Vou dar um exemplo. A gente saía de bairro em bairro ouvindo o que as pessoas tinham de ideias, né, para a cidade. Era realmente um movimento popular, né? Vocês ouviam as pessoas, o eleitorado, para saber o que tinha que Isso. mudar. Perfeito. Aí a gente, determinada vez, um vizinho aqui disse, sabe que não tem aqui, André? Uma lei que regulamenta o tempo de espera em fila de banco. Porque a gente fica horas e horas e eles não são punidos por isso. E aí a gente pegou essa ideia, fomos atrás, começamos a correr com relação ao projeto de lei, coletar assinatura. Aí foi que um vereador foi e implementou essa lei. Então isso foi uma conquista da gente. A renovação da frota do transporte universitário se deveu também a uma guerra muito grande da gente de protesto na rua. A gente fez protesto até no dia 7 de setembro, pra você ter uma ideia. Caramba! A gente entrou no meio dos desfiles do 7 de setembro e fez o desfile dos 100 busão. E a gente marchou e o povo de Aglaíço ficou querendo Cara, abafar a voz. imagina a cara do... que geralmente os prefeitos, né, o pessoal, vai lá para assistir, né? Os pessoal da prefeitura. Imagina os caras lá em cima, tá ligado? Olhando aquilo tudo, eu queria muito ter visto a cara. Não, pois é, pra você ter... Aí a galera aplaudia, assim, quando a gente passava, com cartazes, dizendo que a gente tava sem transporte. Com 15 dias ele abriu uma licitação. Com 15 dias não, com 7 dias. Pra comprar uma frota nova. Eu digo, com medo, né, da gente... Então... Mas deu certo? Deu certo. Hoje Vitória tem 6 novos transportes universitários, zerados. E assim, é obra de muita briga, sabe? Claro que eles fazem isso não como política pública, mas como... Sim. Eles querem ganhar votos com isso. É tipo, eu fiz isso aqui, ó. É eu sou um bom prefeito, isso aqui. Isso. Aí, veio a eleição de 2016, eu entrei na campanha, a gente fez uma vaquinha, a gente acho que juntou uns 4 a 5 mil reais, assim, pra comprar panfleto. Já foi melhor que na outra a gente tinha 1.500. Aí na segunda a gente já tinha 4, 5 mil reais. Aí a gente fez uma vaquinha, comprou material gráfico, tudo mais. Aí eu fui o 8º mais votado da cidade. Também trabalho de formiguinha, de 1 por 1, da mesma forma. Só que aí a gente já tava mais forte no Facebook. As redes sociais já estavam bem mais atrativas, digamos assim. E aí eu tive mais votos. Eu fiquei a 100 votos atrás de um cara feito Romero, por exemplo, que é irmão do prefeito. Nossa. Que gasta assim fortuna, né? Em campanha e tudo mais. E aí, mas eu não me elegi, né? Porque para você se eleger não basta você ser um dos mais votados. O seu partido precisa atingir um número de votos, que é o quociente eleitoral. E eu não ganhei a eleição. Mas foi assim, teve o seu lado positivo de eu ter perdido, porque assim, eu ainda não tinha maturidade suficiente para assumir um mandato de vereador, porque é um monte de raposa lá dentro. É um sistema... Aí, às vezes você entra propina, sabe? Às vezes você entra com muita esperança, assim, de que vai mudar tudo, mas quando... Aí te derruba. Exatamente. Porque, enfim, há 4 anos atrás eu tinha 28 anos, não pela idade, mas assim, a gente nunca teve formação política, né? A gente foi aprendendo. Sim. Sabe, eu nunca participei de movimento estudantil, nunca fui de partido político. A gente foi aprendendo, né, como é que funcionavam as coisas. E aí, em 2018, a gente fez a mesma ideia. Vamos lançar a candidatura a deputado estadual, se fortalecer, e depois vir novamente a vereador. Que é esse pleito agora de vereador, né? Aí foi quando eu conheci Túlio Gadelha, porque a gente tava louco para sair do PSOL, a gente tinha tido problemas absurdos, assim, com prestação de contas, os caras fizeram a prestação errada da gente. Eu morei 4 meses na Espanha, né, em Barcelona, em 2017. Eu fiz uma parte do doutorado lá, o doutorado de sanduíche. Sim. E aí eu precisava viajar para lá. Faltando 3 dias, chegou uma nota do cartório eleitoral dizendo que eu estava com erro na prestação. E aí, sabe, a gente teve um material gráfico que eles doaram pra gente, veio tudo errado. E a gente ficou puto com os caras lá. E disse, não dá pra ficar nesse partido não, pelo amor de Jesus Cristo, vamos sair. Aí foi quando o Túlio Gadelha
não sei se vocês conhecem, deputado Conheço. federal. Aham. Inclusive, Ele ia ser candidato, né, à prefeitura do Recife. Isso. Sim. Foi rifado também. Então, Ah. mas vocês verem que é, eu acho que ele é chegava muito comum. forte, chegava que ele dava pra ganhar. Eu não sei, cara. Olha, em Assim, Recife é não era o complicado. provável. Em Não era o Recife é provável. complicado, porque eu acho que, olha, tem João Campos em Recife, que é muito forte por conta do nome do pai. Tem Marília Reis. Aham, Tem muita gente com nome lá, inclusive Mendonça Filho. aham. É muita gente de Pois é. nome, então é muito complicado ali a eleição em Recife. Talvez ele até tenha um. Eu realmente não sei também. Não, pois é, era improvável, assim, não era É, muito provável. é, Claro que havia chance, né? Se você sim. disputa, você tem alguma chance, né? Ele é um cara popular, tal. E aí, bom, quando foi em 2018, a gente migrou para o PDT. Eu já acompanhava Ciro Gomes, eu tinha visto uma palestra dele em Barcelona, que é onde eu estudei, uma parte do doutorado. E eu me entusiasmei muito, porque assim, eu senti uma falta absurda dentro do PSOL e de outros partidos de um projeto de cidade, de um projeto de Estado, de um projeto de país. E Ciro falava com muita clareza a respeito disso. Então eu comecei a ler um pouco sobre esse projeto nacional que ele defendia. Eu via que outros partidos não tinham alguma coisa parecida, mesmo que discordasse. Assim. Os partidos têm agenda. Assim, eles têm agenda. Se você perguntar a ele o que é que eles acham da reforma fiscal, eles têm uma opinião. Aham. O que é que eles acham a respeito da Previdência. Eles têm várias opiniões, mas eles não têm desenhado uma estratégia de governo, sabe? Eles não têm um projeto de país, de nação. E Ciro tinha, né? Pelo conhecimento que ele acumulou no Ceará. O Ceará é a maior educação pública do Brasil, né? Tem as 180 maiores É. escolas. É um grande trabalho. Ele tinha sido ministro da Fazenda, deputado federal, Ele prefeito, participou do governador. Plano Real, não foi? Quando teve Do a Plano Real, participação. ele assinou a moeda do real, pra você ter ideia. É. Ele era ministro da Fazenda naquele período. Então, assim, ele era um cara, na minha visão, estadista, assim, um cara que se preocupava, sim, com governos e tal, mas se preocupava, acima de tudo, com a capacidade do país de se desenvolver. Eu via nele esse compromisso. E aí, quando o Túlio me chamou para o PDT, que era o partido que ele tinha se filiado para disputar a presidência, para mim casou muito, porque eu queria muito fazer campanha para Ciro, sabe? Sim. E aí a gente decidiu ir para o PDT. Eu apoiei Túlio para deputado federal aqui em Vitória. Ele foi muito bem votado em Vitória. Teve aí 2.200 votos, sabe? Veio aqui poucas vezes. E, assim, estou muito satisfeito de ter apoiado o Túlio, porque Túlio conseguiu para a Vitória quase 2 milhões de reais, sabe? Eu nunca Sim. consegui, assim, nenhum tostão, velho, com nenhum desses políticos e tal. E o cara, assim, eu posso ter divergência com ele pode ter muita crítica, mas, assim, na hora de fazer o que a cidade, que as pessoas precisam, né? Que é, assim, Aham. estruturar universidade, estruturar hospital, o cara chegou lá, velho. Então, como eu luto muito pela cidade, eu me senti muito contemplado com isso. Ele conseguiu para a Universidade Federal aqui, o CAV, lá em cima, né? Sim. Não, e assim, veja, eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro, né? Enfim, concluí o doutorado em 2019, assim, não tenho dinheiro, assim, não tenho patrimônio, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Eu sempre fui uma pessoa simples, assim, de dinheiro, classe média, mas assim, sempre sem recursos e tal. Fiz toda a minha vida em Sim, universidade pública, nunca faltou nada, mas também não tinha nada, nada isso, demais. isso. Minhas campanhas sempre foram eu mesmo distribuindo, junto com um grupo e tal, o santinho da nosso próprio punho. E, cara, a gente articulou, assim, mais de 1 milhão, sabe, para uma universidade. Então, Caramba. depois desses 8 anos, a gente começa a ver, assim, que a gente, de fato, está conseguindo fazer uma diferença na vida das pessoas, porque o CAV, ele tem 60% dos estudantes dependente de auxílio estudantil, velho. O cara que Sim. precisa de bolsa de alimentação, de transporte, sabe? E aí a gente conseguiu 1 milhão para a universidade, assim, dinheiro público, bem investido, num lugar que a gente acredita, porque a universidade tem muito projeto de extensão, faz muito trabalho aqui na cidade, assessorou a prefeitura agora na pandemia, fazendo relatório,
produzindo álcool em gel. Pesquisa Então, também, né? pesquisa, assim, é porque a prefeitura não aproveita, velho, mas os caras têm, a galera tem pesquisa sobre como combater a subnutrição infantil aqui em Vitória, assim. A Sim. galera tem projeto de educação física para combater a obesidade. Então, eu senti muito orgulho disso. É um pouco aproveitado, né, aqui em Vitória. Uhum. É porque eles não têm, assim, um pensamento racional sobre gestão pública. Eles só têm um pensamento eleitoral, sabe, assim. O que é que são pragmáticos no sentido de pensar assim, o que é que vai me manter no poder? Como a cidade é muito pobre, assim, 40% das pessoas recebem até meio salário mínimo, então eles se aproveitam, exploram a desigualdade, compra voto, cesta básica e tal, e as pessoas sequer entendem o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um prefeito. Então eles se valem disso. E aí a gente conseguiu com o Túlio também agora 700 mil para o João Murilo. Aí já foi... tudo isso foi com inscrição, porque ele faz as emendas dele participativas, por votação e tudo mais. Mas essa do hospital, eu liguei para ele, né, assim, sensibilizei, eu disse, cara, o João Murilo, o hospital da gente é um único, ele está colapsado, ou seja, um quarto que é para ter 6 pessoas, tem 36, gente precisando de UTI, sentado numa cadeira de plástico. Oi? E não é de hoje isso, né? Não, mas durante o Covid, né, assim, a coisa se agravou. Claro. E aí eu tinha ido para lá porque eu tive suspeita de pneumonia, assim, antes da pandemia, assim, no começo de março. E aí fui tirar uma radiografia, quando eu olhei aquilo ali, meu amigo, pensei assim, isso aqui não vai aguentar a pandemia, não. E aí liguei para ele, assim, fiz esse apelo, ele disse, não, André, escreve a emenda que a gente vê o que faz. A gente escreveu e veio 700 mil pro João Murilo, assim. E na época, recentemente, a galera recebeu dinheiro, não sabia nem de quem vinha, assim, porque eles nunca receberam emenda, sabe? Desde que essa diretora tá lá, eles nunca receberam emenda. E aí vai chegar 700 mil, e assim, eles ficaram, de onde é que vem isso, assim? Aí foi quando eu fiquei sabendo que a gente tinha conseguido, eu entrei em contato, marquei uma direção com a diretora e Túlio, porque eu queria que ele visse também como isso ia afetar a vida da gente aqui na cidade, que usa o sistema público. Porque às vezes o cara tá em Brasília, sentado no gabinete, e desenha assim, manda 1 milhão para lá, 700 mil, 200 mil, e não sente na pele o que aquilo vai representar, sabe? E aqui, para você ter uma ideia, o raio-x do João Murilo é o mesmo desde que o hospital fundou. Foi fundado, é o mesmo. Eu vi isso num vídeo seu, cara. Eu ia falar isso. Bicho, é surreal. Não tem como um negócio desse. Não tem condições, bicho. Já puxando um gancho aqui rapidinho, que a gente tinha separado aqui, uma das perguntas que a gente queria saber como é que você avalia, assim, como é que Vitória está enfrentando essa pandemia? Infelizmente ainda não acabou, né? Mas eu queria saber, assim, como é que você avaliaria, mais ou menos. Eu acho que a gente foi muito mal, sabe, Bruno e Eduardo? Porque, assim, o que é que aconteceu? Não havia, por parte da nossa liderança maior aqui na cidade, que é o prefeito, nem empatia humana, certo? De pensar assim, eu sei que eu quero ser reeleito, mas assim, pessoas vão morrer, não houve isso, assim, essa preocupação. Na minha visão, ele estava pouco se lixando, assim, para isso. Tipo, o presidente, mais ou menos. Isso, exatamente. Tava pouco se lixando, assim. E segundo, ele não calculava, ele não tinha dimensão, pela própria incapacidade intelectual mesmo, de estudo, de visão de mundo, que ele não tem. Ele tem poder e dinheiro, ele não tem visão de mundo, sabe? Sim. E aí, pela própria incapacidade dele, ele não conseguia perceber o quão grave a gente ia atravessar esse momento de pandemia e tudo mais. E aí, o que é que acontece, né? A gente tem hoje mais de 150 pessoas que morreram. E isso, assim, num curtíssimo espaço de tempo. São 150 famílias que perderam um ente, né? Sim. E assim, no começo, ele estava disposto a fazer o São João ainda, assim, pra você ver como foi, é verdade.
eu li um negócio mais ou menos que era nesse nível, assim. Tem umas coisas que não pode, cara. Tem umas coisas que você olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Tem umas Aham. coisas. São João é uma Pois das festas que mais. Eu acho que depois do carnaval é a segunda festa que mais se aglomera, assim, né? Pois É, é. E principalmente por aqui em Vitória, Aí, tem um São João bem aham, famoso até. aham. Aí, cara, vê, ele vai abrir agora a UPA, né? Sim. eu vi. Cara, como é que você abre a UPA no meio agora na eleição, bicho? Isso é falta de É empatia muito, humana, sabe? cara, é um negócio que é muito mal caratice, sabe? Aham, aham, Que é isso? O aham. prefeito não tá ligando pro povo, tá ligado? Só pensar em Isso, eleger, continuar no poder, ganhar dinheiro, é isso. exatamente, Eu acho que exatamente isso. foi o Witzel, não foi que é o governador do Rio de Janeiro, que roubou dinheiro assim Cara, o cara da, roubou da dinheiro. saúde no meio de Aham, uma pandemia. aham. Não, pois é, cara. E assim, e aí é, eles vão abrir a UPA. Ah, essa UPA, pra você ter ideia, ela tá sendo construída desde 2014, cara. Sim, Ou seja, tem 6 anos já. E já foi investido ali 3 milhões de reais. O cara vai abrir agora, assim. Ele podia ter pensado, bicho, a gente vai enfrentar um momento difícil, vou abrir agora, pelo menos a gente faz um hospital de campanha, alguma coisa. O Eu Vitória penso não assim, por mais que a gente tenha limitação de orçamento, um prefeito que ele vai pensar na vida das pessoas, ele, faz das tripas coração e se vira, tá ligado? Dá um jeito. A gente tinha uma secretária de saúde absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. Na primeira entrevista que ela deu, ela jogava a toalha, assim. Tava logo no começo. Aí disse, eu não sei o que fazer, tal, desesperada. Quer dizer, um prefeito numa ah, situação dessa, corta ela e bota outra, sabe? Bota sim. alguém que possa fazer o trabalho e tudo mais. Então, assim, a gente é a cidade que mais matou, que mais deixou morrer, vamos dizer assim, mais matou não, que mais deixou morrer no interior do estado de Pernambuco, se você considerar a proporcionalidade de óbitos por 100 mil habitantes. Então a gente passou muito mal por isso. Se a gente fosse um país assim, de maior porte, né, teria morrido assim, é, dezenas ou centenas de milhares de pessoas. É porque a gente é uma cidade com 134 mil habitantes, 137. Sim. Então, morreram mais de 150 pessoas. Então, realmente foi um cenário, assim, terrível. É. Infelizmente tivemos que passar por isso, não é nem culpa nossa, né? Mas Aham, do. muita coisa pode ter sido evitada. É. Sinceramente, muita coisa aham, pode ter sido aham, evitada. Ô André, puxando esse gancho, né, da má administração aqui de Vitória, a gente sabe que uma coisa aham, que você é muito contra é o coronelismo. Então a gente uhum. queria saber as soluções que você acha que É, seriam certas para acabar com o a coronelismo. gente que queria Não saber, em Vitória, tipo. tem todos os lugares que É, existe mas como a gente tá falando mais de Vitória, então, tipo, como é o porquê combater esse coronelismo e como também, sabe? Aham, aham. O que é que acontece? Um dos caras que cunharam o coronelismo ele é um jargão da ciência política, né? Sim, Um dos caras que cunharam essa palavra coronelismo foi o Nunes Leal, né? Que é um cientista político, e tudo mais, que tem um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. O que é que acontece? Eu tenho que fazer primeiro uma introdução de como surgiu esse coronelismo no Brasil, para poder falar sobre o que a gente tem hoje em Vitória e em outras cidades, tá? tá certo. Então, o que é que acontece? Nunes Leal, ele estava preocupado com o seguinte: o Brasil estava se formando enquanto nação federativa, ou seja, ela era dividida em estados federativos, e todos esses estados juntos, com suas riquezas, sua administração pública, formavam a União, né? O governo federal, tudo mais. E aí, o Brasil sempre foi um país grande, né? Continental. O que é que como é que funcionava de cima até embaixo a organização política? O presidente ele precisava do apoio dos governadores, porque ele não tinha condições de governar a totalidade do território brasileiro. É um país Sim. grande, enorme.
Então, sem os governadores de cada estado, ele não conseguiria fazer isso. E os governadores, para eles serem governadores, eles precisavam participar de eleições na República Velha, certo? Eles precisavam participar de eleições. E essas eleições exigia que eles fizessem negociações com os caciques locais, com as pessoas que mandavam em cada região. E as regiões do Nordeste do Brasil, principalmente, elas tinham muitas lideranças que eram remanescentes, vamos dizer assim, dos latifúndios de terra. Então, vou dar um exemplo aqui em Vitória. Vitória, durante o século XIX, tinha muitos engenhos, tá? De produção de açúcar, tal. Século XVIII, tudo mais, século XVIII, século XIX. E aí, quando passou esse período, e a gente parou de ser um país importante na produção de açúcar no mundo todo, deixou de ser importante, alguns engenhos desses, engenhocas, quebraram, certo? E aí, esses latifundiários, que eram coronéis, eles deixavam de serem senhores de terra e começaram a mandar e a ter poder a partir da administração das cidades, certo? Então, o que é que acontecia? Para um governador poder de fato ser eleito, ele precisaria percorrer o território todinho do estado, fazendo acertos com os coronéis locais, com as pessoas que mandavam localmente. E esses coronéis, por sua vez, como é que eles se elegiam? A partir da força, né? A partir da força, porque eles botavam jagunços perto das urnas e iam obrigando as pessoas a irem votando no candidato a governador que eles queriam, entendeu? Voto fulano. E aí os agricultores, a população não tinha escolha, né? Era obrigada a votar. Então havia democracia, no sentido que já havia o sufrágio, né? Universal, não universal, mais uma parte da população poderia escolher os governadores e tudo mais. Mas, na verdade, principalmente aqui no Nordeste, não havia escolha, né? Porque os coronéis botavam jagunços na frente da urna e a galera era obrigada a votar naquele candidato. Para Nunes Leal, esse fenômeno dos coronéis, ele é datado, ou seja, ele compreende um período muito específico da República Velha, certo? Sim. Ou seja, para ele isso não existe mais, ele não é vivo. Mas assim, segundo a obra dele, o coronelismo não existe mais. Porém, outros autores atualizaram essa discussão, porque eles compreenderam que essa estrutura, essa maneira de mandar, de fazer política, ela sobreviveu na nossa república, nos rincões do Brasil, assim, no Nordeste, no Sertão e em Vitória. Vitória é uma cidade muito atípica, porque ela está entre a capital, passando ela tem Caruaru, depois de Caruaru, enfim, aí, assim, ela é ainda uma cidade da Zona da Mata. No entanto, ela não quebrou esse regime de oligarquias, sabe? Sim, De sim. famílias se revezando e tudo mais. E aí esses coronéis, o que é que eles fazem? Eles começam a se organizar de outras formas. Eles criam currais eleitorais, como? Eles mapeiam a cidade, sabem onde estão os bolsões de miséria, sabem onde tem desigualdade. E aí eles começam a trocar benesses, né? Ó, eu vou te dar terreno, vou te dar tijolo, vou te dar cimento, vou te dar isso e aquilo. E aí você e toda a sua família continuam votando na gente e tudo mais. E eles compram votos, né? Os coronéis compram votos. Como é que funciona também? Eles chegam para um líder comunitário, um líder de uma igreja, pergunta quantos votos aquele líder vai conseguir para eles. Aí o cara diz assim, eu posso conseguir para você 500 votos. Aí diz, tudo bem, vou lhe pagar tanto. E o cara é obrigado a apresentar esse resultado para ele, assim, sabe? Uhum. E aí, só que as pessoas que ele está convencendo não sabem disso, né? E aí ele convence, ele ajuda a comunidade, ele diz assim, vote nesse cara aqui, porque foi ele que conseguiu o colete de escolinha da gente, foi ele que conseguiu botar você naquela fila do hospital, foi ele que conseguiu a ambulância. Então, o Ou que seja, era eles pra começam ser obrigação, né, dele, Isso, ele faz como se fosse exato. favor. Uhum. Exatamente, para você ficar refém daquele político, né? Sim. E aí eles começaram a se organizar dessa forma. Veja, vou dar um exemplo assim.
todos os coronéis da cidade têm uma rádio. Caramba. Quando não tem televisão. Eles têm uma rádio. Foi a primeira preocupação deles. Por quê? Porque a partir da rádio, eles conseguiam fazer politicagem. E vamos deixar claro, né? Rádios são concessões públicas. Ou seja, o governo brasileiro concede a uma pessoa privada o direito à radiodifusão, ou seja, o direito a emitir notícias, o direito a difundir informação. Em nenhuma hipótese, aquela rádio ela deve servir a interesse partidário. Nunca aconteceu isso em Vitória. Eles sempre contratam perto da eleição um babão, enfim, algum pau mandado deles para poder estar difamando pessoas, para poder estar desmoralizando, que é o que eles têm feito comigo com muita frequência na rádio. Não Sim. sei se vocês escutam a rádio. Eu não escuto, mas eu fico sabendo assim dessas fake news Isso. que vem. Pois é. Dizendo que eu defendo incesto, dizendo que eu recebo de Brasília e não vou trabalhar, dizendo que, enfim, todo tipo de que defende maconha, aborto, enfim, tudo que você imaginar, os caras colocam na minha Sim. conta. E a população é desinformada, né? Então, É. eu pego aquela informação, acredito. Foi um fenômeno que começou muito nessas eleições, não foi? 2018, que teve a eleição geral. Então, pois é. ainda até hoje aí, tá pegando. E aí, o que é que a gente precisa? Pra gente combater para que as pessoas tenham independência política, que hoje elas vivem com medo, pode conversar com qualquer funcionário da prefeitura. Eles vivem com medo, eles são obrigados a adesivar o carro. Eles são obrigados a adesivar a casa, eles são obrigados a comentar nas redes sociais. Eles não tem gente, para você ter ideia, que é funcionário da prefeitura, que é meu amigo de longa data, quer conversar comigo, entra disfarçado aqui em casa para conversar, com medo de demissão, com medo de vingança, com medo de retaliação. Tem gente que quer doar para mim, para minha campanha, diz: André, eu acredito em tu, eu vou votar em tu, porque o voto é secreto, mas eu não posso te doar, porque se as pessoas ficarem sabendo que eu te dou, esse serviço que eu presto à prefeitura aqui vai ser cortado. Então, é uma cidade que vive com medo, com perseguição. É uma cidade... Eu vou dar um exemplo simples. De uma coisa até assim, absurda que acontece hoje na prefeitura. Minha sogra precisava organizar o IPTU, pagou todas as contas e precisava do documento, do recibo. Quando chegou lá, disse: não, só pode quando o Romero assinar. Disse: como assim? Eu não entendi. Então, Romero é o presidente da Câmara de Vereadores. Como é que o presidente da Câmara de Vereadores vai assinar um documento da Prefeitura Municipal? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. Os caras têm uns agentes públicos que permitem invasão de terra verde, de equipamento comunitário. Então, assim, é uma despatrimonialização da cidade, sabe? Então, é um sistema complexo, profissional, de pessoas assim que não têm boa fé, de pessoas que não têm assim escrúpulos. Então não é simples. Eu não sou um salvador da pátria, não sou um messias nem nada, não. Não vou do nada salvar a cidade, sabe? Sim. Mas o que é que acontece? Se eu conseguir, é um projeto que eu quero discutir, é um projeto de cidade. A gente deixar um legado. Como é que eu penso isso? Como é que a gente vai enfrentar esses coronéis? Primeiro, a gente precisa colocar os pingos nos is na cidade. Não havia intelectualidade orgânica no município. No sentido que sempre houve críticos, mas não havia intelectualidade orgânica apontando que a cidade precisaria mudar em determinada direção. Vou dar um exemplo. Eu sempre defendi muito aqui que as coisas acontecessem com a legalidade. Então, sou contra a rachadinha, sou contra a compra de votos, sempre fui contra o uso partidário das rádios comunitárias. É um absurdo que vereadores analfabetos ocupem cargo eletivo, é um absurdo que pessoas ficha suja ocupem cargos públicos, é um absurdo o uso da máquina pública para proveito pessoal. Isso tudo não estou inventando, é a lei que define isso. Só que ninguém hoje na cidade se levanta sua voz em defesa da legalidade, da Constituição, sabe?
em defesa dos fundamentos da nossa civilização, que é o Estado democrático de direito. Ninguém faz isso. Então a primeira coisa é a gente botar os pingos nos is. Irmão, por exemplo, tu é presidente da Câmara, se tu for assinar documento de IPTU, eu vou te denunciar ao Ministério Público, simples assim. Simples assim, eu não estou ameaçando ele, eu não estou salvando o mundo, não. Eu só estou dizendo assim, a lei está dizendo isso e você é um agente público, cara. A turma não tem a percepção do que é público e é privado, não. É. O prefeito da ocasião acha que a prefeitura é dele. Então essa é a primeira concepção que a população tem que entender e já está entendendo. Eu estou recebendo inúmeros vídeos de doação irregular de cesta básica, de gente querendo comprar voto, de tudo isso. E eles mandam o vídeo para mim. Então a cidade está tendo uma consciência sobre a ilegalidade de certos atos que não havia. Eles estão com medo de serem gravados. Então esse é o primeiro ponto. Você vê pela convenção deles. Eles foram obrigados a respeitar normas sanitárias. Não respeitaram, mas assim, eles tinham que fingir que respeitavam, pelo menos, sabe? Tiveram que fingir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa circular muito a cidade. A gente é conhecido muito no centro do município. Então, eu espero que eu consiga esse mandato de vereador e, a partir desse mandato, eu possa... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ficar em silêncio um É pouquinho. porque a gente tá É bom que ouvindo. vai pro podcast. É bom que vai pro podcast essa parte, essa falha nossa, né? Uma quebra de. Então as pessoas, eu pretendo com o mandato de vereador, eu vou ter direito a 5 assessores se eu chegar lá, se Deus quiser. Então eu vou ter um aparato jurídico e um de comunicação. Então eu quero ir de bairro em bairro. Eu quero ir na periferia da cidade. Eu quero ir nos bairros que as pessoas não me conhecem, zona rural. E vou trazer a boa nova. Vou falar do que eu acredito, do que eu defendo, do que está certo, do que está errado, com a crítica clara e verdadeira, assim. Sem titubear, entendeu? Botar, colocar, deixar muito claro quem são esses caras, deixar muito claro até que ponto eles estão sendo... cometendo atos ilegais. Então, eu quero fazer um trabalho de conscientização forte durante esse tempo. Um trabalho inteligente de comunicação e com a lei, com a legalidade. Depois disso, eu não espero que toda a cidade acredite no nosso projeto, certo? Sim. Isso não é simples, não é de hoje, não é fácil. A gente tem uma população pobre, a gente tem uma das 20 piores educações públicas do estado de Pernambuco. Isso não foi a obra do acaso, é obra de 3 gestões fracassadas, né? Aglailson, Elias e Aglailson. Oi? E para uma cidade que não é pequena. Uma cidade que está entre as 10 economias do estado. Tá vendo? Não tem como dizer nada. Tá Não tem desculpa pra ter um número ruim desse, sabe? Não, pois é. Então é isso que eu falo sobre a crítica clara, assim. Mostrar de uma maneira tão contundente que não tem desculpa, sabe? Vou dar um exemplo. Hoje o cara falou assim, vocês deviam ter apoiado não sei quem, eu não vou citar o nome aqui, porque eu vou falar de umas ilegalidades que ele cometeu, para ele não me processar. É verdade. Vocês deveriam ter processado, que eu não tenho como provar, né? Tenho inúmeros testemunhos que jamais iriam para o fórum falar sobre. Uhum. Mas assim, vocês deveriam ter apoiado fulano. Eu disse, irmão, em 2016, você acha que o custo de campanha dele foi quanto? De 5 milhões. 2018, 3 milhões. Quanto ele vai gastar agora? Ele vai gastar uns 3, 4 milhões. Se faça as contas, ele gastou 12 milhões. Ele vai ganhar isso como prefeito? Não. Então ele vai roubar da gente, irmão. Vamos deixar claro como é que você quer que eu apoie ele. Simples assim, cara. Assim, não é radicalismo. Não é assim... É a verdade, cara. Eu não vou apoiar, velho. Ele vai roubar dinheiro público. Você quer que eu compactue com isso? Então as pessoas ficam contemporizando esse tipo de coisa, sabe? Ficam relativizando. Porque às vezes elas estão vendo lá na frente um proveito pessoal. Então eles vêm muito com esse discurso. A gente precisa se unir. Epa, se unir com quem? Contra quem? Porque você está me convocando a me unir com uma pessoa que ela é igual a quem está aí. Ela é absolutamente igual. Eu não vou me unir. Eu vou me unir com quem queira que eles saiam também. Aí eu me uno. Me uno com qualquer ideologia, cara. Conversei com o presidente do PSL.
Eu conversei aqui com o Antônio de Lemos, com o presidente do PT, veja, do presidente do PSL, que defende toda a agenda de Bolsonaro ao presidente do PT. Eu conversei, cara, conversei com todo mundo. A única agenda que eu defendo são duas. Primeiro, ser honesto, assim, sou minimamente legalista, né? Ser honesto, tá? Tem alguma coisa que desabone dentro da lei, você tá na ficha suja? Não. Ok. Você é contra esses caras também? Sou. Pronto, então vamos conversar. É isso, sabe? Então tem gente que é contra eles e não é honesto. São corruptos, então não converso. Então não sou radical. Não sou radical. Eu sou absolutamente, na verdade, eu dialogo de uma maneira aberto absurda. para uma conversa para ambos os lados, né? Total. O vice-prefeito da cidade, que é Dr. Saulo, tá no PDT. Fui eu que convidei, cara. Ele vinha do partido de Mourão, do PRTB. Então ele tá hoje. Eu conversei com o Zé da Juliana, empresário. Vota e apoia Bolsonaro. Ele tá dentro do partido. Agora, minha namorada, que é candidata a vice-prefeita, ela é feminista. Então, a candidata a prefeita é feminista. São mulheres. Então, eu entendo o que eu quero dizer assim. Eu quero defender uma agenda do município. Para isso, eu vou conversar com gregos e troianos. Sim. Vou conversar da galera de direita, da galera de esquerda. Com quem eu puder dialogar, eu vou tentar. Agora, com eles não há possibilidade nenhuma de pacto, porque eu não concordo com expropriação de patrimônio público. Eu sou contra isso. Então, essa crítica, entende, Eduardo? Sim. Entende? Eu quero falar isso com muita clareza para as pessoas. Eu quero dizer isso com muita clareza. Quero que elas entendam. Claro que vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai jogar tomate em mim, vai ter gente que vai me chamar de feio, de não sei o quê, vai inventar mentira, vai fazer crítica justa e injusta. Mas eu vou ter que botar essa cara a tapa, rodar todas as ruas da cidade, conversar com o máximo de pessoas que eu puder, e se eu conseguir esse mandato, aí eu vou lutar durante 4 anos para ser prefeito da cidade, entendeu? Uhum. É assim que eu acho, porque eu não vou precisar que a cidade toda concorde comigo, eu preciso que 30 mil pessoas concordem. São quase 100 mil eleitores, se 30 mil eleitores concordarem comigo, eu sou prefeito de Vitória um dia. Então eu vou passar 4 anos nessa meta, encontrar 30 mil pessoas que não compactuam com eles de jeito nenhum e que não vai vender seu voto. Se a pessoa vende o voto, eu nem dialogo, não adianta eu conversar, eu já passo para próximo, tá ligado? Nem Jesus, como é que é? Nem Agradou, né, Jesus. todo mundo? E nem Jesus agrada a todo mundo, né? Pois é. Então, falando aqui, a gente até pegando o gancho no assunto assim das notícias falsas, a gente sabe que você sempre vive tendo de rebater essas fake news aí. Por que você acha, tipo, que todos eles produzem essas notícias falsas sobre você? Eu também tava falando no seu Instagram que tem até um gabinete do ódio aqui em Vitória também. Então a gente queria que você explicasse mais sobre isso. O que é que acontece, Eduardo? Veja, quem sou eu? Veja, eu dediquei minha vida toda a estudar. Então, eu tenho um doutorado em comunicação, eu estudei fora do país, eu fiz minha vida toda em universidade pública, eu fui bolsista de universidade durante 6 anos, tive algumas experiências profissionais, tal. A última eu trabalhei 1 ano e meio na Câmara dos Deputados, né, assessorando Túlio HD. Que eu fiquei até julho, porque para você disputar cargo eletivo, você precisa descompatibilizar, você tem que entregar o serviço público para poder ir para a eleição. Então eu pedi minha exoneração a partir de agosto. Então, o que é que eu tenho hoje na minha vida, fora o meu conhecimento? Saúde, família, dignidade, que é o meu maior patrimônio, assim, eu durmo muito, muito, assim, realizado com que eu, assim, acredito no que eu faço. Então, Sim. o que é que eu tenho hoje? Eu tenho uma poupança de 15 mil reais, que eu tinha de 20, até já gastei um monte aí, que eu estou desempregado durante esse tempo. E mais nada. Eu não tenho casa, eu não tenho moto, eu não tenho nada, cara. Eu não tenho poder. Diferente desses caras que têm mandato de deputado, mandato de vereador, mandato de prefeito, funcionários servindo a eles, são milionários, sabe? Tem concessões de rádio, concessões de televisão. Os caras são ricos, poderosos, influentes,
encaixam pessoas dentro da administração pública, do governo do estado, da prefeitura. Eles têm uma rede de tráfico de influência. Eles têm, assim, latifúndios. Você não tem ideia da riqueza desses caras. Vocês não têm ideia. Eles têm fazendas com cabeça de gado, sabe? Eles têm propriedade, carro. Você não tem ideia. Eles são muito ricos. São realmente poderosos, né? Eles têm poder real. Poder Sim. real, sabe? E para vocês terem ideia, eles têm patrimônio que eles fecham, assim, deixam lá abandonado. Vou dar um exemplo. Tem uma galera aqui, filho de Aglaíus, que é dono do Iracema, velho. O Iracema, o teatro municipal, velho. Caramba. O cara é dono, sabe? Tá quantos anos aquilo lá parado, comendo cupim, e os artistas culturais querem que aquilo seja reativado e tal, eles estão se lixando para aquilo. Então, eles têm poder real de comunicação, de tudo. Eu não tenho porra nenhuma, desculpa a expressão. Não tenho nada, cara. Nada. Perto deles. O que eu tenho de ser. Eu trabalho desde 18 anos, fiz uma poupança de 20 mil, já tô gastando. É o que eu tenho. E minha roupa, tal, sapato, tal, essas coisas. E uma câmera, que eu adoro fotografia. Sim. Então, eu tenho isso. Aí eu analiso, como é que o cara chega numa concessão pública de rádio? Concessão pública de rádio. Veja o peso disso. O cara tem a obrigação legal de servir a população. Ele pode perder aquela concessão se ele fazer uso eleitoral e pessoal. Chega numa rádio daquela, paga uma pessoa para falar que eu defendo incesto, ou seja, ele está dizendo para 30, 40, 50 mil pessoas da cidade que eu sou a favor que um pai e um filho se casem. Uma população É uma desigual, acusação muito grave e ainda... muito grave. Sabe o que isso pega? É tipo, daquele negócio, o que você faz pra ganhar, entendeu? Porque isso não é só mexer com você no âmbito político, mas com vida pessoal, pô. É um negócio que não se faz com ninguém, cara. É muito baixo. Eu quero vencer ele de todo jeito, eu quero que ele de todo jeito, então tô disposto a acabar com a vida dele com uma notícia, tá ligado? Perfeito. É um negócio que é horrível, pô. Isso. Além de grave, é caluniosa. Tá, exato. Aí outra. André trabalha na Câmara e ganha para não ir lá. Vê o absurdo, porque eles dizem que eu deveria estar em Brasília. Porque o que é que acontece? O deputado federal, todos eles têm um escritório. Sim. No estado que eles são, né? Então, Túlio tem um escritório no Recife, em Casa Forte, e tem um gabinete em Brasília. Então, eu morei em Recife mais de um ano, 2019, até antes da pandemia, e depois trabalhei home office durante a pandemia, como todo mundo. E aí os caras, ele está em Vitória, está recebendo do escritório, sem trabalhar, e está fingindo que é pobre. Então, eles falam isso para 30, 40, 50 mil pessoas, que eu estou desviando dinheiro público. Essas, assim, inúmeras acusações. Ele é contra os caras, mas é da família do prefeito. Que, assim, minha avó é irmã de Aglaílson, o velho, né? Era, né? Eu não a conheci. Tipo assim, eu não tive escolha, velho. É verdade. Eu não disse assim, eu quero nascer... É mais uma ironia do destino. É uma ironia do destino. Pô. Exato. Assim, eu tenho orgulho da minha avó, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho do meu pai, mas... Eu não tenho a menor relação com os caras, né? Assim, eu não tenho o menor amor, o menor carinho. Eu quero que eles sejam expulsos da vida pública da cidade para sempre, politicamente falando. Assim. Não sou um cara violento. Claro. É mais da política, não é pela pessoa em si. Isso, democrática, falando do campo da democracia. Então, e eu tenho razões para defender isso, sabe? Então, aí os caras começam a criar todo tipo de coisa que vocês imaginar. Já criaram. Eu fiz uma vez uma experiência no story do Instagram, dizendo assim, qual fake news você já ouviu sobre mim? Foi há pouco tempo, né? Acho que semana passada, essa semana. É porque estavam falando direto a mim na rádio, e eu queria assim sentir mais ou menos como é que as pessoas estavam ouvindo isso. Aí disse assim, teve jeito, tu se vendeu por 50 mil pra Aglaílson. Primeiro que isso nem é dinheiro em política. Não é nem dinheiro em política, tá ligado? Em política, os caras falam em ordem de 1 milhão. Assim, meio milhão,
não é nem dinheiro. Aí, tipo, diz que eu me vendi pra Glailson, porque eu resolvi ser candidato a vereador, desistir de ser candidato a prefeito. Aí o outro vem dizer é, que eu sou assessor de Henrique Queiroz. Assim, é uma coisa assim. Eu não sei nem responder, velho. Não tem como responder, mas. Eu não sei, velho. Nem errado consegue ser o que ele tá dizendo. Você responde uma coisa errada, mas uma coisa que nem errada consegue ser. Eu não sei por onde começar, velho. Aí o outro diz assim, que eu desviei dinheiro do Covid-19. Quer dizer, o governo federal enviou pra mim recurso do Covid-19 e eu desviei. Assim, é uma coisa... Isso é verdade. O cara ri, mas tipo, é hit nervoso, sabe? Porque a galera que acredita em mamadeira de piroca, cara. É verdade. Agora tu disse. Aí eu penso, eu tô fudido mesmo. Tá errado, velho. Os caras estão botando pra torar. E assim, eu não me intimido, tá ligado? Eles falando, eu falo de volta. Eles falando mentira, eu falando a verdade. Falando mentira, eu falando a verdade. E assim, muita gente do lado deles chega pra mim e diz: o que você fala é verdade. Eu apenas não posso concordar com você publicamente. Então, É só muito pode conversar duro. com o funcionário da prefeitura pra ver como a galera persegue, sabe? É o famoso cabresto. Cabresto total. Você ser obrigado a você pegar o seu patrimônio, o carro, e botar, desculpa a expressão, a porra de um adesivo desses caras. Irmão, isso assim, de uma intolerância e de um poder absurdo, pô. Eu já vi casos de um coronel desse dizer assim, chegar esperando o carro do cara, o cara tinha uma Hilux, esperar ele sair da loja, quando ele chegou, dizer assim, cadê o adesivo? Gritando com o cara não é nem funcionário da prefeitura, nem nada, assim. Nenhuma pessoa tem direito de escutar isso, mas assim, o cara não tinha o menor vínculo com a administração pública. Só que ele dependia de licenças para ter a empresa dele na cidade e tal, e o cara obrigou ele a ter um adesivo. E ele abaixa a cabeça e diz assim, não, eu vou colocar, entendeu? Então é isso que eles querem, assim, que a galera abaixando a cabeça e ouvindo eles, fazendo isso que eles querem. E aí, velho, é isso que eu tô te falando. Por que é uma indústria? Porque eles sabem mentir com profissionalismo. Porque tem esses caras meio errantes, mas existem mentiras que eles fazem que pega na população, por exemplo. Ele pega assim, André desistiu de ser prefeita porque ele ganhou dinheiro. Isso as pessoas acreditam e difundem, tá ligado? E difundem. Porque o processo da gente é democrático, que a gente ouve as pessoas e toma essa decisão de ser vereador. Claro que quem acompanha a gente sabe da idoneidade, mas quem não conhece a gente ainda, sabe? Sim. Então, mais uma coisa. Aí eu fico pensando no outro lado, sabe, Eduardo? Sabe? Eu digo, cara, como é que eu não tenho porra nenhuma? Desculpa a expressão. Eu posso falar palavrão no podcast, desculpa aí, gente. Pode. Eu falo como se eu tivesse no telefone. Não, mas pode falar, numa boa. Aqui a gente não tem problema, não. Aí eu digo, como é que eu não tenho nada, cara? Não tenho nada de patrimônio, de dinheiro, nada. Eu não tenho o poder real que eles têm. E os caras, eu não sou nem vereador. Eu não sou nem vereador. Eu não sou deputado, não sou nada. E os caras dedicam tempo de rádio pra ficar mentindo sobre mim. Eu fico pensando, eles estão muito assustados, velho. E a pior parte é que eles se aproveitam da ignorância que eles mesmos criam. Exato. Eles criam essa ignorância assim, desviando o dinheiro da educação, não reformando as escolas, por exemplo. Então eles ficam abusando dessa própria ignorância que eles criam pra ficar espalhando essas mentiras. Essa é a pior parte, acho que é a parte que mais dói, sabe? Não, pois é, e assim, ele não tem empatia nenhuma, cara. Não tem coração, não. Eles querem de verdade me destruir. Assim. Não estando no século passado, onde eles não podem me matar, sabe? Sim. Então eles querem me desmoralizar. Eu digo não pode assim, porque graças a Deus eu nunca fui ameaçado e muita gente está criticando hoje eles não ameaçam. Então eu espero que a gente tenha superado essa etapa da nossa história, assim, de uma política de pistolagem. Espero que a gente tenha aparentemente a gente passou essa etapa. Não que eles não ameacem, eles ameaçam. Eu já ouvi pessoas intimidarem, mas normalmente são pessoas que abaixam a cabeça para eles. Por isso que eles ameaçam. Que ele vê que a pessoa tem medo, tal, e ameaça.
Então, eu nunca fui ameaçado, graças a Deus. E segundo, vou agir com a lei, cara. Com a lei. Eu vou ficar, por isso que eu preciso de uma assessoria com a retaguarda jurídica forte, entendeu? Uhum. Que eu não vou poder errar de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que eles estão com medo disso. Aí, quando eu falei na indústria dos coronéis, porque é o seguinte, eles são profissionais de criar boatos. De criar boatos, assim, boatos que pegam, que difamam, que fragilizam a confiança das pessoas em você. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher, que ela é candidata a vereadora, e aí ela comentou uma história meu, aí eu falando com ela, disse, não, eu sou candidata a vereadora e tal. Aí ela disse que estava apoiando determinado prefeito. Aí eu disse a verdade, eu disse, ó, esse cara aí é corrupto. Ele já disse a mim coisas que ele fez com terreno público na cidade. Aí ela disse, não, mas ele disse que não é mais assim, que se arrependeu. Eu disse, ele não é cristão? Eu disse, é. Então, ó, a remissão exige sacrifício. Foi que ele devolveu para o erário público. Qual foi a punição que ele teve? É muito bom você ter um perdão automático, assim, a misericórdia, É. sabe? Foi que ele devolveu. Eu disse, porque até ano passado, você pega a Câmara de Vereadores, não tinha uma oposição na cidade. Todos os 19 vereadores votaram no irmão do prefeito para presidente. Então, aí ela disse, não, mas da mesma forma que você tem uma imagem ruim dele, muitas pessoas têm imagem ruim de você. Eu disse, epa, a diferença é que ele é réu, confesso. A diferença é que eu sou digno. As pessoas mentem ao meu respeito. É. Se alguém vier fazer uma acusação contra mim, me dê a chance de fazer um contraditório, de mostrar que ela está mentindo. Agora ele não, ele já disse a você que errou, e aí? Aí ela ficou meio assim. Então, essa galera aqui, ela é profissional em inventar mentiras, sabe? Dentro do mundo político. Mentiras que pegam. Então eles ficam pensando, o que é que acontece? A gente tem duas lideranças aqui na cidade com maior chance de vitória, que é o grupo de Aglaílson e o grupo de Elias. Eles sempre têm a maior chance, na vermelho e amarelo. Para o amarelo crescer, eles precisam destruir todos os outros candidatos que tiram votos do vermelho, vamos dizer, que tiram votos deles. Então eles precisam desmoralizar a gente para poder eles crescerem nas pesquisas. Então a maneira melhor que eles têm de desmoralizar é mentir. Difundir mentira por aí. Vou dar um exemplo. A gente estava ainda discutindo a candidatura a prefeito, e aí Sim. tinha uma galera circulando que eu ia ser vice de Paulo Roberto. Eu achava isso, e eu me ofendia com isso, velho. Por que, bicho? Aí você vê, você que é desavisado, que tá prestando atenção no. Você que é desavisado, que tá prestando atenção nisso que tá acontecendo e tudo mais. Aí você chega, escuta essa história. Ah, se André tá indo ser vice, alguma coisa ele ganhou. O raciocínio que a galera faz é esse. Então eles não precisam difundir que eu me vendi. Eles precisam difundir que eu vou ser vice de alguém. Que é automaticamente a pessoa que está ouvindo junta os pontos, vamos dizer assim. E eu nunca, 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 em nenhum momento pensei nisso. Nunca. Deus me livre. Então, assim, é uma coisa muito profissional, muito bem calculada, sabe? Por isso que é uma indústria de fake news. Eu vou dar um exemplo agora. Um cara foi, acho que a Cerola, que tu me chama ele está sendo processado pela Justiça Eleitoral difundindo um vídeo de fake news na cidade. Então, eles têm. Se você for começar uma campanha, tem marqueteiros políticos que eles dizem logo: meu serviço inclui uma caixa preta. O que é a caixa preta? Eles fazem um dossiê da vida das pessoas para difamar elas e começa a disseminar aquela informação em grupos clandestinos de WhatsApp e tudo mais. Então é isso que eles fazem, entendeu? Sim. Realmente é complicado isso aí. E é Uhum, tudo tão na cara. Tipo, uhum. parece que perdeu. Assim. é, Como é que eu explico? Querer esconder que estão fazendo algo errado na nossa cara. Não, não querem mais, fazem mesmo. Porque eu Uhum, acho que a população, ela tá muito desinformada, tá ligado? Então, tipo, uhum, não sei, não dá pra culpar a população. Tá ligado que tem de certa forma sim, mas, tipo, uhum. eles são. Isso acontece porque eles fizeram com que a gente ficasse desinformado, tá ligado? Então, É, tipo, Aham, aham, parece que é um negócio que eles já pensam, tá ligado? Ó, não vou melhorar a educação, esse tipo de aham, coisa, aham. para deixar a população informada,
hora quando eu quiser ganhar, eu só preciso fazer isso e a população vai votar em mim de novo. Perfeito. É muita mal caratice, cara. É, então, acho que é a nossa última pergunta, né, Bruno? Agora, já estamos chegando no fim do podcast. Quanto tempo? 1h10. A gente tá aqui há 1h10 conversando aqui, debatendo. Realmente, acho que de longe, disparado, o melhor episódio, Bruno. Disparado. Obrigado. Acho que é isso, a gente que agradece. É uma grande oportunidade que a gente tem agora. E, enfim. A gente sabe que você tem muito apoio, assim, bastante apoio dos jovens. E por que você acha, assim, que a juventude acredita e apoia o seu trabalho? Cara, primeiro porque assim, eu não sou tão velho ainda, tá ligado? Eu tenho 32 ainda. Eu ainda assim, não sou tão jovem assim, não sou adolescente, já passei dos 30 assim, mas ainda há 3 anos atrás eu estava na universidade ainda. Sim. Usava o coletivo de transporte universitário. Então minha realidade ainda é muito próxima da realidade de um estudante. No sentido que foi há pouco tempo, né, que eu saí da universidade, parei de estudar formalmente. Então, tem esse primeiro passo. O segundo é que, assim, a gente lutou muito pelo transporte universitário na cidade. Então, muitas gerações de universitários me conhecem, porque eu briguei muito por melhorias no transporte público. Ajudei a organizar muitos protestos. Fui a muitas reuniões na prefeitura, coletei assinatura. De tudo a gente fez ali para melhorar a qualidade do serviço. E hoje a prefeitura comprou 6 novos ônibus. Não é uma coisa trivial, é uma coisa assim de uma importância assim absurda. Só quem estuda em Recife sabe. Porque você tem que pagar alimentação, você ter um transporte público financiado para te levar para a faculdade todo dia, sabe? Tem gente que sem esse transporte não ia poder estudar em Recife e etc. Sim. Então, existe essa conexão. Eu acho que um terceiro ponto é uma coisa de geração também. Eu comecei nisso tudo por indignação. Então, o sentimento que me colocou nesse processo de participar da vida pública da cidade, de entrar na política, que é um lugar totalmente insalubre, sabe? Sacrifiquei muito da minha vida, cara. Sacrifiquei minha vida profissional, porque assim, eu podia durante esse tempo ter me dedicado a um ofício, sabe? Que é uma coisa que eu quero ser professor universitário. Claro que eu caminhei nesse sentido, né? Terminei o doutorado e tudo mais, mas assim, eu não me dediquei 100% a nenhuma profissão, porque eu tive que me dedicar à vida política, né? E, então esse sentimento que me colocou, eu acho que é muito parecido com o sentimento da nossa geração. Que eu digo da nossa geração, assim, década de 90 a década de 2000, assim. Sim. Eu sei que tem diferenças, claro, né? Com certeza, eu mas... sou de 88, tem diferenças, mas assim, são primos, né? São Sim. gerações primas, próximas, né? Então, eu comecei a usar a internet em 96, né? Que eu usava salas de bate-papo, da UOL. Eu jogava Pokémon no computador em disquete. Eu tenho Twitter desde 2012. Caramba. Então, assim, eu sou mais velho, mas assim, eu tô ainda conectado nisso. Então, quando eu vou na internet falar algumas coisas e defender, eu falo com muita verdade, falando coisas que eu acredito. Eu acho que isso, de certa forma, me faz conectar com as pessoas mais jovens, vamos dizer assim. Porque é um desejo que vem da minha geração e chegou nessa geração. Que é um desejo de que, assim, de uma crise com a política. Tipo assim, não acreditar nas lideranças, não acreditar na política, não acreditar no sistema eleitoral. Ou seja, há hoje, no mundo e no Brasil, em Vitória, desde algumas décadas, uma crise de lideranças. Ou seja,
aquela figura do líder que sempre existiu na história, ele está em crise, cara. Era aquela pessoa que dizia assim, galera, o caminho é esse aqui. Vocês podem jogar pedra em mim, vocês podem jogar tomate, mas a comunidade, para sobreviver, ela tem que caminhar por aqui. E a gente perdeu isso, porque a gente formou uma sociedade de gabinetes, de tecnocratas, de pessoas que se distanciaram, ou por ter muito poder, ou por ter muito dinheiro, distanciaram das pessoas que não têm espírito público, sabe? E isso vem se acabando. Assim, a gente teve pessoa, assim, uma figura como Ciro, uma pessoa como, eu acredito que Lula já foi um dia, assim, um estadista, Uhum. uma pessoa como Marina Silva, uma pessoa e tem da direita, vamos lá falar pessoas da direita. O próprio Jarbas Vasconcelos é muito respeitado como um cara de direita, assim, mais conservador, que tem espírito público, nunca se envolveu com nenhuma falcatrua. Um cara como aquele jornalista Paulo Francis, que era de direita, tudo mais, mas assim, tinha um compromisso com o jornalismo. Um cara como Reinaldo Azevedo, que é um jornalista liberal conservador, que assim tem espírito público, acredita. Então, a gente foi ficando pobre disso, sabe? De liderança. Sim, sim. Ficando pobre. E o que é que aconteceu com o tempo? A internet, ela criou um problema e uma solução ao mesmo tempo. Qual a solução? Eu e milhares de outras pessoas que não têm poder, não têm dinheiro, tiveram a possibilidade de ter voz. Vamos botar aí o MBL, por exemplo. Uhum. Conseguiu vários mandatos de deputado federal com um trabalho forte na internet. Claro que eles tiveram investimento, tiveram tudo isso. Mas eles organizaram a agenda, organizaram a ideia. Eu não gosto de nada que eles produzem, mas assim, eles ocuparam espaço tem razão. porque a internet possibilitou, né? Tem razão, eles fizeram a maioria da campanha deles, assim, surfando em memes, usando essa maneira nova de conquistar os jovens. Uhum. Apesar de eu não gostar também, eu concordo contigo nesse ponto. Acho que dois que ficaram muito famosos, né? O Arthur Duval, que é o do Mamãe Falei, e o Kim Kataguiri. Apesar de eu não gostar nem um pouco deles, é inegável que eles tiveram um grande. Como é que é? Protagonismo. Eu acho que principalmente o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei. Sim. Acho que pegou o hype, assim, na negócio internet, com o canal no YouTube dele também. Uhum. Pois é. E por outro lado, veio uma coisa ruim, cara. Qualquer imbecil hoje consegue aplauso. É verdade. Qualquer imbecil, cara. Antigamente, ruim por ruim, pra você falar numa emissora de televisão, cara, tinha um filtro absurdo. Absurdo. Tenho certeza, na década de 90, jamais Bolsonaro seria eleito. É verdade. Ele usou a plataforma que ele mais usou foi o Twitter, não foi pra conquistar os votos assim. Pois é, cara. Ele tinha redes fortes de WhatsApp. Sim. Sabe? Bem Também a fake news, com certeza. Exato. Não foi só isso, né? Uma conjuntura que favoreceu ele. Mas assim, eu vou dar um exemplo. O primeiro debate que Lula foi candidato... Sim, o de 89 contra o Collor, não foi? Isso. Exato. Ele ia ganhar a eleição, cara. Ele ia ganhar. Lula era considerado um cara radical, né? Ele era o maior líder sindicalista da América Latina. Ele tinha sido deputado federal, acredito. Não, ele ia ser ainda. Mas enfim, não, ele já era deputado federal, se eu não me engano. E aí, quando ele foi para uma entrevista na Globo, o Boninho, né, que é um dos editores, pegou uma pasta, botou no braço, entregou a Collor e deu a sensação que havia um dossiê contra ele. E desestabilizou ele emocionalmente no projeto, no meio da entrevista. Collor estava mais preparado para a televisão naquele momento, sabe? Fora que ele então, assim, dava os comandos para a plateia de aplausos. Foi muito. Isso. Exatamente. Você não chega hoje, por exemplo, vocês têm um trabalho foda, um trabalho massa de podcast e tal. Vamos supor que vocês queiram uma entrevista na televisão. Não é simples, cara. Você não chega, sabe, tá deitado no sofá e diz, eu vou ser entrevistado. Não. Você tem que ir lá, você tem que ter legitimidade, tem que ou conhecer alguém, e aí aquilo vai passar por um editor, o editor vai avaliar o teu trabalho,
Depois que avaliar, tu vai entrar dentro de um processo de estúdio. A galera pode te maquiar ou não, vai ver tua roupa, vai ver tudo, até tu aparecer aqueles minutinhos na televisão ou na rádio. É, Então existe um filtro, sabe? Que mal ou bom, por que mal? Porque quem comanda esse filtro tem um poder muito grande. E bom, porque também, por outro lado, ele apara a aresta. Não vai qualquer doido lá, né? é Sei verdade. lá, um estuprador em potencial, um É, corrupto, um negócio. Até vai um corrupto, aqui, mas assim. aqui, apesar de ser mais, um espaço mais democrático, a gente ainda tem um filtro mais assim. Exato. Apesar de não ser democrático, para você falar numa rádio, você tem que passar por uma linha editorial, É, no mínimo, sabe? Agora na internet, cara, meu Deus do céu, os caras pegam o celular na mão, Acho que gravam coisas absurdas. até o sobrinho desse um nasceu assim, né? Tipo, o Eduardo virou pra mim e falou: é verdade. Aí, pronto, tá aqui. É, a gente foi tomando assim, já foi começando a ficar mais sério há pouco tempo atrás, que a gente realmente achou que a gente pode ter Pode dar algum certo. trabalho realmente com isso. Uhum. Não exatamente um trabalho, mas o que eu digo é usar aqui como um veículo de informação qualquer, como a gente tem na internet, na televisão, na rádio. Isso. E às vezes. Não, pois é, cara. E às vezes isso é confundido, pô. Vou dar um exemplo. Hoje, o Fato Vitória. Que eu gosto do trabalho da galera, não sei nem quem é, mas eu gosto. Mas eles fizeram uma postagem assim. As eleições municipais estão chegando e veremos alguns velhos conhecidos durante a campanha. Porém, estes velhos conhecidos não são das urnas, mas da internet. Muitos famosos vão aproveitar sua popularidade com o público para conseguir uma vaga na Câmara. Aí colocou Bad Léo, Tatu Lanche, Larissa, que eu não conheço, Davizinho, que é filho de Davi Preto, 2 radialistas, Giovanni, que foi jogador, e eu, cara, ele me colocou como um famoso, assim, cara, assim, bicho, a gente tem um trabalho muito sério, assim, o que a gente fala na internet não é porque eu tô, assim, não é porque eu sentei no sofá e, tive vontade de falar isso aqui, vou falar. Não, cara, tem advogado junto do projeto da gente. Tem um cara que fez uma parte do doutorado na Escócia, véio, que é professor da universidade. Tem pessoas mestres na área ambiental. Tem gente especialista na causa animal. Tem advogado especialista em auditoria pública. Tem gente com formação em ciência política. Tem estudante, tem cara que está terminando doutorado em climatologia. Tem estudante de universidade. Tem professores. A gente conseguiu 2 milhões para a cidade. Então, a gente não ficou famoso por, sei lá, polemizar, ou, sabe? A gente vem fazendo um trabalho político. Não é um trabalho de rede social, é um trabalho político no sentido que a gente tem uma agenda de cidade, a gente elaborou um plano de governo para essa eleição, a gente tenta trazer recurso para a vitória, a gente faz tudo pautado na lei. Tem vídeo que eu vou falar dos caras, tipo, eu mando pros advogados, ele diz assim, cara, tira isso. Apesar de ser verdade, a galera vai te fuder. É, Então a gente tira. Então, existe uma responsabilidade absurda no que a gente tá fazendo. A gente não tá brincando, tá ligado? sim. E aí a galera nivela, porque a internet, eu entendi a postagem. A internet, como disse Nelson Rodrigues uma vez, você bota uma pessoa em cima do tamborete, um imbecil em cima do tamborete, imediatamente outros imbecis começam a aplaudir. A internet dá esse espaço, de É, fato. Mas se a gente tem, sei lá, seguidor hoje, não é obra do acaso, sabe? sim. Eu sou formado em comunicação também, eu sou fotógrafo de formação, fiz vários cursos. Então a gente usa também um trabalho inteligente de comunicação para tentar que o que a gente tem a dizer seja feito da maneira mais eficiente possível. Meu irmão, que faz meus vídeos todos ou quase todos, ele trabalha com marketing digital, trabalha com vídeo para algumas empresas. Então, assim, a gente faz as coisas com maturidade política e tudo mais. E a internet é essa terra, né? Assim, que as pessoas estão colocando informação a todo tempo e informações, às vezes, até ilegais, né?
Então, não é isso que a gente faz. Mas, por outro lado, o lado bom é esse, assim, eu jamais teria voz aqui na cidade se não fosse o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, para a gente poder disseminar informação, porque não é brincadeira lutar contra caras que têm tanto poder, tanto dinheiro, tem rádio, tem televisão, sabe? A gente só consegue fazer isso porque a gente faz uma crítica muito séria, muito responsável, muito verdadeira. E aí a gente foi conquistando pessoas, assim, foi ampliando o alcance, as pessoas querendo ouvir o que a gente tem a dizer a respeito da cidade. Muito bom. Acho que o nosso tempo já está acabando. A gente está com a hora de 25. Então a gente já vai começando a finalizar aqui o podcast. André Carvalho, suas redes sociais, se tiver alguma mensagem aqui para o final do podcast, para todo esse público aí que está assistindo. Redes sociais, também o seu número, né, de candidato, né, nas eleições. Se quiser, pode. O espaço é seu agora. Uhum. Gente, obrigado aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eduardo. A gente que Parabéns agradece. pelo Sobe 310-1. O trabalho de vocês arretado. Eu acho que tem tudo para crescer, né? Eu mesmo tenho usado uma coisa que eu jamais imaginei em usar, era podcast. E hoje é uma ferramenta muito poderosa, né? Você tá, às vezes, tá viajando, tá num carro, tá num ônibus, enfim. Sim. Tá naquela hora ali, horário vago, você consegue assistir um programa que te interessa, tá comendo, enfim. É uma ferramenta muito poderosa, então parabéns pelo trabalho. Eu desejo, assim, muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão se profissionalizar nessa área, vocês vão procurar fazer programas bacanas e tudo mais. Então, queria agradecer o espaço que vocês deram aqui para poder falar, me abrir. Nem sempre eu tenho essa oportunidade, né, de falar, né? Pra vocês terem uma ideia, uma vez, só para dar um exemplo, tinha um projeto de lei de um vereador que ele queria proibir ideologia de gênero nas escolas. Sim. É aquele projeto de lei que, como eu falei, nem errado consegue ser. É até difícil contestar. Primeiro porque ele parte do pressuposto que haveria uma ideologia de gênero na escola. É verdade. Proibir, sabe? Uhum. Segundo, assim, ele não tem poder legal, como vereador, ele não pode fazer isso. Ele não pode interferir na matriz curricular das escolas. São projetos que, se pudesse ter, seria no Congresso. Então ele estava fazendo, às vezes, de um senador, de um deputado federal. Aí eu fui no Ministério Público, mostrei o que estava acontecendo na cidade, e a promotora disse isso é um absurdo e recomendou a não aprovação. Pois bem, o radialista de Aglaíus, que foi o Bassan, disse, me chamou para entrevista. André, eu queria te chamar para entrevista para falar sobre esse projeto que está polêmico. Eu disse, não, claro, pode ser. Só que eu vi logo que era uma cruz. Aí eu liguei de manhã a rádio, esperando meu horário, e fiquei ouvindo. Sabe o que o cara estava fazendo? Uma enquete. Ele dizia assim, a pessoa ligava para lá e dizia, você é contra ou a favor da ideologia de gênero? Contra. Claro, quem que vai dizer que é, sabe? A turma sabe nem o que é que está se discutindo. Contra. Até eu sou contra, eu não sei nem o que é, eu sou contra. Agora, aí ele disse, daqui a pouco vai André Carvalho para defender a ideologia de gênero nas escolas. Mesmo assim. Mas o cara criou uma cruzeta para mim ali na rádio, né? Eu fiz, tá bom. Aí quando ele me botou no ar, eu disse André, não sei o que. Aí ele botou Toninho para ser a favor do projeto e eu contra o projeto. Aí eu disse, ô Bassan, não existe ser contra ou a favor da ideologia de gênero. O que está se discutindo, o que aconteceu foi o seguinte: o vereador não pode legislar sobre nada na matriz curricular. Eu acionei o Ministério Público e a promotora recomendou a não aprovação desse projeto, até porque eles estão gastando dinheiro público com leis que eles não podem criar. Estão gastando tempo, gastando o recurso do contribuinte para poder ficar criando lei inócua. Segundo, se eles estão preocupados com a educação, por que é que o vereador não foi lá na escola 3 de agosto, onde os alunos estão revezando banca? Isso foi logo no começo da gestão da Aglaíus. Por que é que eles não estão fiscalizando a merenda das escolas? Por que é que a faculdade da criança está desde o começo do ano
sem professor de português e matemática. Ele começou a cortar meu som. Quando Caramba. eu comecei a falar, porque era a rádio de Aglailson, né? É. Quando ele desligou, a Aglailson ligou pra ele, demitiu e ele ficou chorando. Então, assim, pra você ter uma ideia, aí, depois disso, ele se tornou o babão número 1 do prefeito, sabe? Assim, faz tudo o que eles querem. Ele não era assim. Então, ele foi demitido naquele momento, depois conseguiu voltar pra rádio, não sei como foi que ele fez, e ficou nisso. Então, assim, eu não tenho um espaço pra falar nas rádios, sabe? Sim. Eu tenho uma vez, eles deixam uma vez e depois nunca mais deixam ir. E então, eu queria agradecer a vocês esse espaço aqui, no podcast. É muito importante, assim, eu conseguir canais em que eu possa opinar, que as pessoas possam me conhecer. Eventualmente as pessoas escutam mentiras sobre mim, eu sequer tenho condições de falar o meu ponto de vista, dizer às vezes a verdade e tudo mais. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. E quem quiser acompanhar o projeto, tem o Instagram, André Carvalho IG. E aí é só falar comigo, mandar alguma sugestão, crítica, e a gente troca uma ideia. Obrigado, galera. A gente que agradece a sua participação aqui. Infelizmente o público não é gigante, mas eu acho que já é considerável assim, já pode te apoiar de alguma maneira. Massa, velho. Esse foi o Sobe 3DS1, pessoal. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, assim como a gente falou no início. No YouTube, Sobe 3DS1. Instagram, Sobe 3DS1. No Twitter, Sobe 3D. Essas são as nossas três principais redes sociais. Então, fiquem ligados ali no feed, nos stories do Instagram. A gente tá sempre postando alguma novidade, alguma notícia sobre o podcast. Então, se vocês quiserem estar por dentro do que acontece no podcast, recomendo o Instagram, os stories sempre vão estar lá para vocês entenderem mais do que está acontecendo. Vocês podem nos mandar um e-mail ou um direct no Instagram. Nosso e-mail é sobe3ds1@gmail.com. No direct do Instagram, eu recomendo vocês, porque ou eu ou o Bruno vai te responder lá, então a gente pode bater aquele papo. E Bruno, tuas redes sociais aí já pra gente terminar. Eu tenho o Twitter, que é Bruno Delino, e eu também tenho o Instagram, são as duas únicas que eu tenho, que é o Dias_Bruno333, e é só isso que eu tenho. As minhas redes sociais, edu.couto04 no Instagram e @_Oduardo no Twitter, tá bom? Essa foi mais uma edição do Sobe 3DS1. Semana que vem a gente tem mais na segunda. Fiquem ligados no YouTube, agora a gente tem o giro do Sobe 3DS1 nas quintas-feiras, a gente tem nas sextas as lives no YouTube também. Então fiquem ligados que a gente tá sempre trazendo algum conteúdo bom pra vocês. Pra quem não tem esse tempo todo pra assistir o podcast, a gente também tem esse conteúdo pra que todos ouçam. É isso, muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. Valeu, galera.